livro do profeta Isaías, capítulo 65, o verso de número 8. A gente vai fazer a leitura, a palavra do Senhor, para que a gente possa dar sequência. Eu e minha casa, as bênçãos e as maldições. Gostaria muito que você levasse a sério. Eu estive em um lugar, não vou dizer a você, eu estive em um lugar, mas eu fiquei feliz hoje de manhã. Eu estava atendendo aqui depois do almoço, e eu estava dando atendimento, e o pastor me mandou uma mensagem. E já faz alguns meses atrás, eu estive em um lugar, e lá eu estava falando sobre os irmãos numa reunião à noite, num culto na verdade à noite. E aí o pastor estava dizendo a bênção que foi ministrada sobre aquele lugar naquela noite, mudou a história do lugar. Olha que coisa interessante. A bênção que foi ministrada, a bênção que foi liberada, mudou a vida das pessoas daquele lugar. O pastor de lá mandou a mensagem. Então, quando você recebe a bênção, ela te persegue. Se você rejeita, então a maldição te cobrirá como a escuridão da noite. Mas nós estamos aqui para sermos abençoados. Diga amém, meus irmãos. Em Isaías capítulo 65, o verso é o de número 8. 65, 8, já está lá na tela. Só vou deixar aqui. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto em um cacho de uva, dizem, não é desperdício, não o desperdiceis, porque há bênção nele. Assim fareis por amor do meu servo, porque os que não destrua a todos. Deixa aí a mensagem do profeta Isaías. O que o profeta está querendo dizer? O profeta está querendo dizer que você não poderá ser destruído. É isso que ele está dizendo, porque existe uma bênção em você, entende? O que é mosto? Mosto é depois que a uva é pisada, sai o suco, entendeu? E depois sai o resto, que na verdade é o mosto, sai o resto do caldo. Então ele está dizendo, quando se acha ainda um resto de caldo no cacho de uva, ele não pode ser desprezado, porque tem bênção nele, entende? Então ele está dizendo que quando ainda que você esteja pisado, amassado, apertado, é isso que ele está dizendo, ainda que você seja esfolado, mas você não pode ser jogado fora, se encontrar mosto em você, bênção em você, ainda tem bênção na sua vida. Hoje você pode estar apertado, é isso que Isaías está dizendo. Você pode estar afligido, você pode estar perseguido, você pode estar devendo, você pode estar sofrendo, você pode estar perseguido. Portanto, pastor Jesus, ele disse que não desperdice, porque ainda tem bênção em você. Você acredita nisso, irmãos? Tem bênção em você. É isso que ele está dizendo. As pessoas que não conhecem isso, elas se matam, elas tomam veneno, elas se enforcam, elas pulam na frente de um caminhão, elas sobem num potilhão. Por quê? Porque elas se sentem perdidas. Mas o profeta está dizendo, se achar ainda um pouco de suco, um pouco de mosto no cacho de uva, mesmo depois dele amassado, tem bênção nele, entendeu? Ele está dizendo que tem bênção, tem bênção. Então olha para esse irmão, diga, ainda tem bênção em você, irmão. Tem bênção. Então a Bíblia está dizendo, ainda tem bênção em você. Então, toda a maldição, eu vou começar aqui para nós encerrarmos aí dentro do tema. Toda a maldição pode ser neutralizado por uma bênção. Você entende isso? Então, as pessoas na nossa mentalidade humana e espiritual e cristã, ou qual que seja, ou como ser humano, a gente acha que maldição é uma coisa que as pessoas, mas maldição já está na terra, até porque eu já venho repetindo isso desde o começo, porque a terra está amaldiçoada. Nós vivemos num lugar de maldição, nós vivemos numa terra amaldiçoada. Então a maldição já está na terra. Eu já disse isso aos irmãos e veio repetindo. Mas apesar de nós vivermos numa terra que não produz, apesar de nós vivermos numa terra amaldiçoada, entendeu? A Bíblia diz assim que Deus compensou a vida de alguns com a bênção. Então Deus, o que Deus fez? Deus lançou a maldição para os desobedientes, mas também lançou a bênção para os que obedecerem. Então Deus diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Se a gente obedecer,
para cada maldição tem uma bênção. Diga comigo, para cada maldição tem uma bênção. Isso que quer dizer? Que se o homem não estiver vivendo numa bênção, ele está desfrutando de uma. Ou a gente está desfrutando de uma bênção, ou estamos desfrutando de uma maldição. Pastor, a maldição foi lançada pela macumbeira. Não. A maldição foi lançada na terra, por causa da desobediência. Eu vou ler alguns versos com você, para que a gente possa, para você poder entender. Eu tomei 7 versos só, para que você entenda. 7 versos. Então isso quer dizer que ou estamos vivendo embaixo de uma bênção, ou estamos vivendo debaixo de uma maldição. E o que é viver debaixo de uma maldição? Que não é a nossa linha de ensinamento agora, não é o tema que eu quero dizer. Por exemplo, você pega um continente como um continente africano, é um continente rico, aonde aquelas aldeias, cidades, estão colocadas em cima de minas de diamante. Um dos continentes mais potentes é a África. A África é um dos países mais potentes. A África poderia ser um expoente do mundo, mas por causa de uma maldição lançada por Noé em cima de seu filho Cão, todo mundo da África é servo de servo, a não ser aqueles que saiu da maldição, porque acreditaram no Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Entende? A única meio de sair da maldição é ir à cruz. Então eles são servos de servos. Você sabe o que é servo de servos? É isso. Dificilmente você vai ver um cantor africano expor o mundo. Dificilmente. Um líder, a não ser o que lutou na cadeia, sobreviveu. Dificilmente, porque eles são servos dos servos. Eles não vão conseguir expor por causa de uma palavra de maldição. Então o texto que eu quero deixar no seu coração é que toda maldição lançada na terra é por causa da desobediência do homem. Então a Bíblia diz assim que toda bênção neutraliza, desfaz uma maldição. Você entende isso? Então olha, por mais amassado, por mais triste, por mais esfolado, por mais apertado que esteja o cacho de uva, tem nele uma bênção. Por mais apertado, por mais desfalado, por mais dividida, pastor Jesus, por mais repartida que seja uma família, tem nela uma bênção. Entendeu? Então o texto está dizendo que eu vou tomar alguns 7 exemplos de uma bênção neutralizando uma maldição, por causa da obediência. Toda a maldição que Deus lançou, Deus também lançou uma bênção. Então a Bíblia vai dizer assim, olha, toda bênção neutraliza uma maldição, e a gente escolhe. Por exemplo, se você abrir o livro de Deuteronômio, ele vai colocar lá, capítulo 28, verso 43, tem uma maldição sobre a vida do homem, para que ele não cresça. Estrangeiros que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito abaixo descerá. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: o estrangeiro vai vir morar na sua cidade e vai crescer mais do que você. É uma maldição. O estrangeiro que está, se não ouvires a minha palavra, o Senhor está dizendo, o estrangeiro vai crescer mais do que você. Então, por causa da desobediência da palavra. Mas para essa maldição, Deus também confrontou com uma bênção. E ele diz a maldição da diminuição. Para confrontar essa maldição, Deus também determinou uma bênção do crescimento. E ele disse em Deuteronômio capítulo 28 e o verso 13: se vocês ouvirem a minha palavra, o Senhor vos porá por cabeça e não por cauda.
você estará por cima e não por baixo. E quando obedeceres o mandamento que o Senhor vos dá, que eu te ordeno, para guardares e para fazer. Então tem uma bênção e tem uma maldição. Se você está vivendo por baixo, e se você está vivendo por cauda, e se você está sendo oprimido, é porque você está debaixo de uma maldição por desobediência. Em algum lugar você está desobedecendo. Mas se você obedecer à voz do Senhor, o Senhor te colocará por cabeça em qualquer lugar que você estiver, e não por cauda. Você não estará por baixo, mas por cima. O Senhor te exaltará, viu? O Senhor vai prosperar. Pode ser na faculdade, pode ser no trabalho, pode ser na empresa, pode ser na fábrica, você pode ser o chefe. Se você for colocado lá para ser limpador do zelador, e colocar de escola, você vai ser o chefe do zelador da escola, porque Deus prometeu que aonde você chegar, você sempre estará por cima, por causa da palavra do Senhor que está na tua vida. Então é uma promessa. Existe também a dificuldade financeira, e por causa da dificuldade financeira também Deus lançou uma maldição. Você vai ler Malaquias capítulo 3, o verso 9, nós já lemos isso aqui. Mas ele vai dizer, com maldições sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós e toda a nação. Deus está dizendo assim, porque vocês não obedecem a minha palavra, eu também com maldição eu vos amaldiçoo, porque roubais a mim. Deus vai lançar uma maldição, quando ele vai falar em Ageu capítulo 1, o verso 5, quando ele vai falar para o povo que está em Israel, que está voltando da escravidão, ele vai: ora pois, diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ele está dizendo assim, não fica fazendo de aparência, coloque o seu coração naquilo que você está fazendo, não faça por fazer, não faça só por mostrar que está fazendo, aplique o seu coração. Tem gente, eu fui numa igreja, num lugar congregar, que na hora de tirar a oferta, os irmãos põem a mão dentro da salva, a salva vai passando assim, eles fazem assim, Falei: irmão, o que é isso, fazer assim? Ele falou assim: é abençoar a salva. Falei: abençoar a salva é com 100 reais, mano. Taca lá dentro que já está abençoado. Não é assim, ficar assim, Aí eles abençoam a salva. Eles não põem nada dentro e abençoam a salva. Falei: não, irmão, não. Aplique o vosso coração ao vosso caminho. Não faça de conta que você deu. Tem muita gente que quer fazer de conta que dá. Tem muita gente que quer fazer de conta uma coisa que não é. Deus diz: aplique o seu coração ao seu caminho. Porque ele está dizendo assim: aplicai o vosso coração ao seu caminho. Depois no verso 6 ele diz: semeais muito e colheis pouco. E o pouco comeis e não vos farta. Bebeis e não saciam. Veste, mas ninguém se aquece. E o que recebe é um salário num sequitel furado, num saco furado. Não dá para nada, você não vê nem para onde foi. Aí ele vai dizer: assim diz o Senhor, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Porque daí ele continua dizendo, acho que no verso 8: subi ao monte, trazei madeira, edifiquei casa, dela me alegrei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aí o verso 8 ele vai continuar dizendo: olhaste para muito, mas o que alcançaste é pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu assoprei. Para que a casa eu assoprei. Por que, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa. Então a maldição financeira é muito grande. Aí o homem luta pela fadiga do trabalho. E o trabalho não foi dado para o homem enriquecer. O trabalho foi dado para o homem se afadigar. Então ninguém se prospera em trabalhar. Muito não. O homem tem que trabalhar, para o suor do teu rosto comerá o teu pão, mas não enriquecerá. O que enriquece é a bênção do Senhor. Aleluia. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É isso que ele está falando. Então, para essa maldição financeira, Deus também determinou uma bênção, que está em Malaquias capítulo 3 e o verso 10. Deus também vai determinar a bênção. Mas trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não vos derramar sobre vós uma bênção tal, de que dela venha a maior abastança.
O verso 11 diz: por causa de vós eu repreenderei o devorador, porque não consuma o fruto da terra, da vida e do campo, e vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. O verso 12 ele diz: todas as nações chamarão de bem-aventurado, e vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então, para uma maldição existe uma bênção. Para uma maldição existe uma bênção, e uma bênção é para poder confrontar com uma maldição. Se existe, a gente está vivendo ou uma bênção ou uma maldição. É muito claro. O texto está dizendo: se você continuar, assim, a maldição, a quarta, olha, Deuteronômio 28, 21, a maldição da enfermidade, porque a enfermidade é uma maldição. O Senhor fará pegar a pestilência até que vos consuma da terra, do qual vos possa possuir. O Senhor ferirá com tísica, com febre, com queimadura, com ardor, com secura, com destruição, com a sementeira, com ferrugem que te perseguirão até que te pereça. Os teus céus estarão sobre a sua cabeça, serão de bronze. Existe uma maldição de enfermidade lançada. Mas para isso Deus também lançou uma bênção. E ele diz assim, que em Êxodo capítulo 23 e o verso 25, ele diz que esta praga não te alcançará. Servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti toda a enfermidade. Então, para uma maldição, Deus também já liberou uma bênção. E qual é o segredo? É guardar a sua palavra. Guardar a sua palavra, que não virá prova sobre a sua vida que não seja humana. Crente que anda na sua palavra, ele só fica, meu irmão, na prova por permissão de Deus. Não tem Satanás, não tem diabo, não tem demônio, não tem macumbaria, não tem feitiçaria. Ele está na prova, mas ele está na prova. Como hoje eu estava falando com o pastor, e eu disse a ele: sarou? Ele diz assim: eu estou na mão do oleiro, e o oleiro está fazendo de mim um vaso. Porque crente não fica na mão de Satanás, crente não fica na mão de olho gordo, nem de praga que alguém te lança. Crente tem a providência da mão do Senhor. É Deus que cuida da nossa vida. Crente é isso. Olha para esse irmão, diga: nem a morte gosta de ti, irmão. Nem a morte. Sabe aquela fantasia da morte que eles usam lá nos desenhos, nos filmes, que tem uma capona preta assim, com uma espadona na mão assim, aquela foice, que ela vai andando silenciosamente? Ela não gosta de você. Se ela fosse católica, ela fazia o sinal da cruz quando ela via você. Que ela não é. Entendeu? Nem a morte gosta de você. Na hora dessa que nós estamos pregando aqui, tem muitos servos de Deus que estão nos hospitais, nos últimos instantes de vida, e a morte está circulando pelo corredor de quarto em quarto, de UTI em UTI, ceifando. Mas quando ela vê um salvo, ela passa longe, olhando com o zoião grande. Não pode levar, não pode falar nada. Porque logo na porta, aqui você não vê, mas logo na porta da UTI, lá do quarto, onde está o irmão Francisco, o irmão José, o irmão Pedro, a irmã Maria, a irmã do ciclo de oração está lá deitada, respirando naqueles oxigênio no balão. Tem um anjo bonito de uns 2 metros de altura, guardado na porta, esperando a ordem do Todo-Poderoso dizer: agora traga a minha filha, eu estou esperando. Porque o Senhor tem prazer na morte do justo. O Senhor tem prazer, o céu faz festa. A hora que o justo fecha, a hora que o médico desliga o aparelho e a alma sai, a morte está de longe só olhando, e o anjo vai dizer: é por aqui, minha filha, eu fui encaminhado para te levar à presença do Senhor. É por aqui, porque Deus tem uma bênção para a tua vida, e para a maldição da morte Deus tem a vida, e a vida eterna. Como a Bíblia diz, a vida eterna. Para toda maldição
maldição, Deus tem uma bênção. Para a maldição da morte, e voltarás ao pó, Deus também tem uma bênção. Quem estiver em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para aqueles que creem na palavra do Senhor, há uma bênção para a nossa vida. Então a Bíblia está dizendo que existe uma maldição, mas Deus também liberou uma bênção. Por isso que Deus tem prazer na morte do justo. Abri um parênteses. Tem gente que chega no céu antes da hora. Olha para esse irmão e diga: tenha paciência, irmão. Entendeu? Tem gente que chega antes da hora. Pastor Valmir, era para chegar no céu 10 anos na frente, mas adiantou. Entendeu? Como é que um crente chega no céu antes da hora? Saindo da direção de Deus e fazendo a vontade dele. Aí acontece alguma coisa, ele morre num acidente, ele chega antes da hora. Era para ir muito lá na frente, mas tem gente que chegou lá antes da hora. Os anjos falam: não estava esperando você aqui não. Você ia lá há muito tempo, né? Mas não pode voltar. Entra, viu? Então tem gente que chegou lá antes da hora. Porque Deus tem um tempo determinado para todos os propósitos. Glória a Deus. Então descansa o seu coração, não se desespere, não fique triste, não fique angustiado. As pessoas, nós estávamos lá um dia na convenção lá, e paulista, nós ainda aqui do interior, você sabe como nós somos, né? Nós fomos na convenção no Rio, e uma hora lá os irmãos falaram assim: pastor, vamos lá tomar um refrigerante na feirinha, não sei na onde. E eu fui lá com eles lá junto. E eu estou lá andando com os irmãos, e os irmãos comigo daqui, os jovens, os irmãos, né? Daqui a pouco nós escutamos um monte de tiro, sabe assim? E para mim, eu acho que ele estava soltando rojão com algum jogo lá do time lá. E estava tiro, daí. Aí começaram a gritar, falaram assim: sai do tiroteio! Quando nós olhamos, estava nós 4 no meio da rua, irmão. Parado, eu tiro para lá, pastor Jesus, tiro para cá, e nós lá no meio olhando lá, falando: ué. Aí os outros falaram assim: aí o menino estava comigo, acho que era o Lucas, falou assim: pastor, eles estão atirando. Aí nós corremos atrás de um caminhão, mas daí, irmão, já tinha acabado a bala dos bandidos, tudo, irmão. Só ficou nós lá no meio do negócio lá. Entende? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor guardará a tua entrada, a sua saída. Nós não estávamos fora do percurso, pastor Jesus. O pastor João Bira, nós estávamos na convenção. Nós ia comprar um suco lá, que já fazia tarde, já antes. Nós não estava fora. Nós não tinha ido para o Morro do Botafogo. Nós não estava indo ver a Urca. E nós nem estava indo conhecer o Maracanã. Nós não estava. Se nós tivesse aí, o negócio ia ficar feio. Tinha desviado da rota, né? Aí é por nossa conta. Aí, meu irmão, aí ia sair esfolado a canela, entendeu? A orelha, entendeu? Porque nós saímos da rota. Mas enquanto você estiver na rota, o Senhor te guardará. Eu estive lá também uma vez, e os irmãos alugaram um carro. Aí ele falou: o senhor vai ficar com a gente, vai ficar com a gente. Eu falei: mas não, vocês estão na onde? Nós estamos lá na beira do mar, lá num lugar famoso lá. Mas tem lugar lá? Não, tem um quarto, tem uma cama lá. É uma noite só, eu fico aí. Eu fui com eles, entramos no carro, e eles me deram a honra, colocaram eu na frente, e o carro lá atrás, uns 5 lá atrás, tudo lá no carro, porque é carro alugado, eu estava no Rio. Aí vai. Quando chegou lá, irmão, sem GPS, ligaram o GPS e falaram: vamos, e vai. Quando chegou num lugar lá, o GPS mandou ir para a direita. Aí eles pararam no meio da bifurcação, assim, na rampa. Aí falaram assim: pastor, não sei se o GPS já está bugado. Eu falei: o que é isso, irmão? Você está maluco. O que a gente faz agora? Eu falei: para mim, vocês vão perguntar, nós vai para a direita ou vai para a esquerda? Eu falei: irmão, se fosse Iracemápolis, eu ia falar para vocês onde é que eu ia. Mas aqui, eu vou para a direita. Ele falou assim: certeza? Eu falei: certeza, taca para a direita. Eles tacaram para a direita.
E nós subimos assim, assim, um pontilhão assim, ó, e passamos. Aí no outro dia o pessoal estava com nós, e o rapaz falou assim: olha, se cair para a esquerda, cai no meio da favela e eles fuzilam quando está chegando. Eu falei: ixi, ontem nós estávamos aí, irmão, e eu mandei para a direita sem saber que a favela estava embaixo. Ele falou assim: se entrar à esquerda, eles entram no meio, tem que abaixar o vidro, apagar o farol, acender o farol, entendeu? Tem que alguém ir lá, eles vão acompanhar com a moto, com um fuzil, e você pergunta onde é que você vai. Como é que eu não ia falar para ele onde nós estava indo, irmão? Nós nem sabíamos onde nós estávamos. Eu falei: eu parei aí ontem, irmão. Eu pensei: parei aí ontem e mandei tacar à direita. Se taca à esquerda, nós estávamos lá, tudo lá dentro da favela, lá do beco. Mas Deus guiará o seu caminho, entendeu? Olha para esse irmão, diga: para cada maldição existe uma bênção. Diga para ele: se você for obediente, essas bênçãos te perseguem. E se você for desobediente, a maldição te espera. Entendeu? Então o segredo é você estar na bênção. Seja seguro da sua vida, entendeu, irmão? Aquieta a sua alma. Então para cada maldição tem uma bênção. Ele diz assim, meu irmão, que se houver uma sequidão, Deuteronômio capítulo 28, verso 24, se o céu se tornar em bronze, a terra embaixo, olha só, olha lá, porque por a chuva da terra, o teu céu, eles estão sobre a tua cabeça, será de bronze, quer dizer, não vai chover na sua terra, não vai ter orvalho de noite. Olha, Deus, coloca lá, não, o outro verso, 28, Deuteronômio 28, 24, ele diz assim, olha, a chuva da tua... 28, 24, 28, 12. Ele diz assim, ó, o céu que está em cima. Não, volta, 24. A sequidão, por chuva da sua terra dará por poeira, e do céu descerá sobre ti até que pereça. Veja bem, a maldição, em vez de chover, traz poeira, traz terra, enche o seu nariz, o seu óleo, irrita. Sua semente vai sendo assoprada da sua terra por causa da maldição que Deus colocou, por causa do desvio da palavra do Senhor, que às vezes os homens não obedecem. Mas ele diz assim, mas se você obedecer, ele diz que no verso 12, ele vai dar chuva, abrirá o seu bom tesouro do céu, para te dar chuva sobre a tua terra, no seu tempo, para te abençoar, a obra das tuas mãos, e emprestará a muita gente, porém não tomará emprestado, porque Deus vai fazer chover no teu celeiro, na tua despensa, na tua casa. Mas isso é se você ouvir a palavra do Senhor. Eu queria muito que você entendesse o que eu estou pregando. Esse negócio de você ficar querendo pegar serviço. Ouça a voz do Senhor, que Deus vai deixar todo mundo para trás e você vai ser o primeiro na frente. O seu orçamento vai ser o mais caro e ainda você vai pegar, porque Deus te colocará por cabeça e não por cauda, por causa da palavra do Senhor. Esse é o grande segredo. Um dia a irmã falou assim: minha casa não vende. Falei: vende, irmão, quanto custa a sua casa? 200 mil, vende por 220. Ela disse: mas por quê, pastor? Se por 200 não vende, inclua o dízimo que você vai ver. Deus vai te abençoar o teu celeiro. Honre ao Senhor com a sua oferta. É algo extraordinário. E tem gente que tem fé, tem gente que acredita. Então a bênção do Senhor, deixa eu concluir para nós e terminamos. O verso 6 diz assim, que você, a pessoa que está por maldição, será visto por assombro. 28 e 37. Será por assombro. Você, por pasmo, por ditado. Vão conhecer as famílias e as pessoas por fábula, por ditado. Os povos, eles olharão e falando: vocês são miseráveis, estão passando fome, estão numa luta tremenda, estão devendo tudo, estão tomando tudo. É assim que vão conhecer as pessoas.
Ele diz aqueles que não guardam a palavra do Senhor, né? Mas ele diz assim, para esta maldição, ele está dizendo a fábula, entre todos os povos, que o Senhor te levará. O povo vai conhecer você assim, como quem compra e não paga, como é devedor, como alguém que tem o nome sujo, como alguém que não dá para emprestar e não devolve. É por esse título que vai ser conhecendo, só por nome, só por título, só pela sua fama vai conhecer você. As pessoas não vão querer alugar casa para você, as pessoas não vão querer emprestar carro para você, as pessoas não vão confiar nada na sua mão, por causa da fama. É isso que Deus está falando. Mas Ele está dizendo também que se você obedecer a palavra, 28:10, Ele diz assim, que você será abençoado. Todos os povos da terra vos serão chamados pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Saberão que você é um homem próspero, saberão que você é abençoado, saberão que aonde você põe a mão, a terra prospera, por causa da bênção que está sobre a sua vida. É esta a palavra do Senhor. E a última, ele diz assim, que se você tiver uma colheita fracassada, se a maldição te der uma colheita fracassada, 28:38 de Deuteronômio, que é a maldição, ele está dizendo, se a tua colheita for fracassada, lançará a semente no campo, porém colherá pouco, e porque o gafanhoto vai consumir uma parte da sua lavoura. Por causa da maldição, plantará vinhas e cultivará, porém não beberá vinho, nem colherá uva, porque o bicho colherá. Uma vez com meu pai, eu era criança, meu pai ele trabalhava com caminhão, carregava mandioca para fazer farinha. E o patrão do meu pai tinha um mandiocal, o pastor Jesus, que ele gastava quase 1 hora de caminhão andando na pista para passar o mandiocal dele. Um dia apareceu lá, mandaram uma praga lá, pastor Jesus, mandaram uma maldição no mandiocal dele. Apareceu umas larvas assim, comeu todas as folhas do mandiocal. O mandiocal ficou sem força assim, só via só os talos. Ele passou veneno com avião, passou de tudo, mas não teve jeito. Os bichinhos ficavam mais gordos e mais fortes ainda. Aí um dia ele estava lá, ele levou o padre. O padre foi lá com batina, com tudo, com água benta. Era quase 1 hora para passar de caminhão na pista, um lado da fazenda. O padre benzeu 3 lados, e falou para o patrão do meu pai, que já partiu para a eternidade, chamava José Carlos: vou deixar um lado sem benzer. E o meu patrão do meu pai perguntou assim: para quê? Ele disse: para os bichos saírem. Os bichos não saíram, chamou mais. O lado que ficou aberto, aí entrou mais bicho ainda. Acabou. Sabe o que precisou fazer? Pegar o trator e passar e arar a terra com as mandiocas, com tudo novamente. Perdeu tudo aquele ano. As mandioquinhas davam desse tamanhozinho. E plantarás a vinha e não cultivarás, e o bicho colherás, por causa da maldição. Então a Bíblia diz: mas se você ouvir a voz do Senhor, Deuteronômio verso 28:11, se você ouvir a voz do Senhor, o Senhor te dará abundância de bens, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais para te dar. O Senhor vai prosperar o teu celeiro, você vai abundar, plantará e colherá 100 vezes mais, conforme a palavra do Senhor, por causa da bênção do Senhor. O mesmo homem plantou, na mesma terra plantou, a mesma semente plantou, a mesma chuva caiu. Qual foi a diferença? É que um está encarregado da bênção de Deus sobre a sua vida, e por causa dele ter a bênção de Deus, aonde ele colocou o pé, também foi abençoado, aonde ele colocou a mão, também foi abençoado. Então a bênção está sobre a sua vida. Diga comigo: para cada maldição, Deus determinou uma bênção. Agora a gente analisa se a gente está em maldição ou se estamos em bênção. O que está errado? O que está errado? A gente avalia a nossa vida. Eu quero que você não seja um ouvinte, mas que você seja praticante. Porque aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, e não a pratica, eu vou a comparar como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E a hora que vier o vento e a chuva, e correu a enchente e as correntezas das águas, grande vai ser a destruição daquela casa.
Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, eu comparo ao homem que ouviu aquilo que eu falei e praticou. Virá o rio, virá a chuva, virá o vento, todavia a casa permanecerá firme. Então, se você ouvir a palavra, os cultos que você vem para poder ouvir o ensinamento, pratique, porque esta é a palavra do Senhor. Pratica, porque ainda que você esteja amassado, quebrado, moído, ainda tem uma bênção dentro de você. É isso que Deus está falando. Há uma diferença, meu irmão. Pare para pensar. Nós precisamos. Há uma controvérsia de pregação. A gente estamos com uma palavra. Esses dias eu estava lendo o texto do Salmo 128. Eu li aqui com vocês. Eu acho que foi terça-feira passada, não foi? Terça-feira passada. O Salmo 128, que fala o Salmo da família. Bem-aventurado, é feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. É o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do teu trabalho, das tuas mãos. Feliz será e irá bem. Tua mulher será como uma videira, frutífera ao redor da tua casa. Teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida, e verás o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. Não tem alguma coisa errada com esse salmo? Tem alguma coisa errada com esse salmo, porque a gente teme ao Senhor. E a gente tem uma Bíblia, e a gente vem para a igreja, e a gente canta no coral, e a gente é obreiro, mas em casa a gente briga, dá tapa, joga o cachorro para a rua, e os filhos saem correndo, e põe a mulher para dormir na sala, e os filhos estão tudo tristes. Alguma coisa está errada com a gente. Ou é aquele salmo que está errado, ou isso aí é um fictício, ou isso aí é uma história, ou alguma coisa está errada com a gente. Entende? Um velho senhor disse que se Deus lhe mandar bater a cabeça na parede, que ele vai abrir a parede, a sua obrigação é de correr para bater, e Deus abrir a parede. Se você não correu, então não espere Deus abrir. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor. Então a gente precisa guardar a palavra, praticar. Não adianta você vir ouvir e participar de bênção e achar que com 3 pulos você vai mudar de vida. Não vai, meu irmão. Não vai, não vai. O evangelho é para ser praticado. Não pensa porque você batiza no tanque que você vai mudar de vida. Não vai, não vai. Vai beber um pouco de água e vai despentear o cabelo e posar para a foto e mais nada, meu irmão. Porque o segredo é temer ao Senhor. Aleluia! Temer a Deus, e você será feliz. Por Deus nos seus planos. Entende? Deus tem um plano para a nossa vida. Então, essa é a bênção para a nossa vida. Eu quero que você guarde isso para o seu coração. A bênção do Senhor está sobre nós, mas a gente precisa entender isso, praticar. A gente ensina o segredo da vida. Por que você acha que tem igrejas que abrem congregações, igrejas, né, nomes, Jesus está voltando, só o Senhor é Deus, e outros aqui, tantos ministérios. Uns prosperam, outros não. Assembleia de Deus, Deus é amor, tem tantos ministérios, tantas igrejas. Não estou falando de nomes e nem de títulos, não estou falando de nada. Eu estou usando o termo aqui para ensinar você sobre algo. Existe muito tema de ministérios, de igrejas. Às vezes a falta de uma base de conhecimento
é que falta. Entende? A gente precisa entender a fidelidade da Bíblia e guardarmos a sua palavra. É muito importante. É só você, eu vou te fazer uma pergunta e você, só para deixar você, para você perguntar: se todos nós damos o dízimo, para quem deve o pastor dar o dízimo? Existe? A lei diz que o povo tem que dar dizimar, mas o sacerdote tem que dizimar. Se você olhar a Bíblia, o povo trazia o dízimo para o sacerdote tirava o dízimo e dava para Arão, e Arão tirava o dízimo e dava para Moisés, e depois Moisés tirava o dízimo e queimava. A lei está dizendo, a Bíblia está dizendo. Senão a gente não teme a Deus. A gente tem que temer ao Senhor. Então o que eu estou querendo dizer para você é que cada bênção sobre a nossa vida, existe uma maldição que já não foi lançada por Satanás. Porque Satanás também já está amaldiçoado. Satanás também está, ele era um anjo de luz, ele estava ali perfeito lá. A hora que ele foi sair, Deus diz assim, ó: sem luz, sem luz, sem luz. Nas trevas, meu filho, não pagou a força, tá? Trevas, 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 trevas. Trevas. Entendeu? Ele também foi amaldiçoado. Ele não tem bênção, ele também está amaldiçoado. Então eu vou concluir, porque terça-feira a gente vai falar sobre a bênção na vida de José. A bênção que mudou a vida de José. José estava debaixo de uma maldição, angustiado, triste, pobre, miserável, com fome, com sede, escravo, nu, angustiado, rejeitado pela família, vendido pelos irmãos. José tinha tudo para viver frustrado, mas José tinha do pai 4 bênçãos. E essas 4 bênçãos triunfou sobre isso. Seu pai lançou sobre ele 4 bênçãos. Então eu vou terminar dizendo aqui a você o grande segredo de abençoar. O grande segredo. Eu vou só ler um texto para liberar você, Gênesis capítulo 49, e a gente vai terminar. Porque eu ainda admiro muito crentes que ainda falam palavrões, crentes que ainda xingam, crentes que ainda usam e ouvem rap, crentes que ainda usam e ouvem aquelas músicas, e depois eles vêm aqui querer a bênção do Senhor. Eles já lançaram a maldição. Se eles não mudarem o seu histórico de vida, não terá bênção, não prosperará no seu trabalho, não prosperará. A gente precisa temer ao Senhor, temer, ter o segredo da bênção. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para abençoar a sua casa, a sua família. A gente precisa aprender isso. Eu disse isso, talvez alguém a quem eu disse deve, talvez, até pode estar aqui. Esse tal desse celular, o celular tem? Esse tal desse celular está aqui. Esse tal desse celular, a hora que eu clico ele, eu abro uma tela e aquilo que está lá se apresenta aqui. Aquela televisão que você tem de 50 polegadas e toca por um canal, a hora que você acessa lá e o demônio incorpora na pessoa, na televisão, o demônio se manifesta no quarto, na sala da sua casa. É
É um portal que você abre. Quando você abre um acesso, você abre um portal. Você abriu um portal, você faz com que aquela cena lá transfira para dentro da sua casa. Aquela cena de sexo que está lá, está dentro do seu quarto. É um portal. De transferência. Alguém diz assim: pastor, mas a Bíblia não fala sobre televisão. A Bíblia diz: não ponha nada, coisas má diante dos seus olhos. Você tem o controle. E isso vai abençoar a sua casa, ou você vai gerar uma grande tribulação para a sua vida. Termino dizendo: a bênção de Deus está sobre a nossa vida. E a gente escolheu ser abençoado. Não tem alguém aqui que escolheu ser abençoado? Transfere aquilo lá para a sua vida. Transfere para dentro da sua casa a bênção do Senhor, como esse negócio desse celular. Faça desse um instrumento de bênção para a sua vida, para que realmente sejamos abençoados. Eu termino aqui lendo com você livro de Gênesis capítulo 49. Jacó chama os seus filhos. Isso é muito interessante. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntai-vos, eu vou anunciar o que há de acontecer nos últimos dias. Ajuntai e ouvi, filho de Jacó, ouvi a Israel, o vosso pai, o primogênito da minha força, o primogênito do meu vigor, o princípio, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Rubens, inconstante como água, não será o mais excelente, porque ele subiu no meu leito e contaminou a minha cama. O que ele fez? Ele dormiu com a mulher de Jacó, o seu filho mais velho. Então Jacó disse: ele não será o mais excelente. Quem seria Simeão? Quem seria esse Rubens? Rubens era para ser o cabeça, mas não foi, porque deitou com a mulher do pai dele. Aí o pai dele falou: não será o mais excelente. Não será o mais excelente. Esse é o primeiro filho dele. Você quer ver o segundo filho dele? Simeão e Levi são irmãos. A sua espada são instrumento de violência. Por quê? Porque ele, no seu secreto, no seu conselho, e a sua alma, a sua congregação, a sua glória junto, porque o seu furor mataram varões. A sua teima arrebataram bois. O que eles fizeram? A sua irmã foi desflorada, foi violentada por um príncipe, e ele foi lá, o pai foi lá e fez um acordo, dizendo: todo mundo, vamos fazer aí uma cirurgia, e nós vamos ficar igual todo mundo. E a hora que os camaradas estava tudo feito, a circuncisão, tinha feito o corte, enquanto todo mundo estava de repouso por 3 dias, eles foram lá de noite e matou todo mundo, porque eles não podiam reagir. Foi por isso que ele falou: maldito seja o furor da ira deles. Não abençoou também. Aí ele vai falar assim: olha, Judá, te louvarão teus irmãos. Ele está dizendo assim: Jesus vai nascer de Judá. É por isso que ele está falando: será sobre o pescoço dos seus irmãos, os filhos do teu pai te inclinarão. Todo mundo vai se inclinar diante de Judá, porque Jesus virá de lá. Ele vai dizer assim: Judá é um leãozinho, a presa subiste, me encurva e deita como um leão que já está velho. Quer dizer que Jesus vai morrer. E quem despertará? Quem vai tirar ele da sepultura? É isso que ele está falando. O cetro, que é o reino, não se apartará de Jesus. Quem vai tirar a autoridade de Jesus de ser rei? E nem o legislador dentro dos seus pés. Quem é que vai tirar a autoridade? Até que venha Siló, até que ele volte, até que ele congregue todo mundo, o santo Israel, como também a igreja. E ele amarrar o seu jumento na vide. Ele mandou pegar a jumentinha para amarrar o cetro mais excelente, que é a cruz. E as suas vestes será de vinho, que o seu sangue vai manchar, e a sua capa, os seus olhos serão vermelhos, porque ele vai morrer, os dentes serão brancos, porque ele é inocente.
e a Bíblia diz assim, que eles se levantarão. Ele está falando de Judá. Zebulon habitará no porto, e a Bíblia diz de navios, o seu termo será Sidom, e abriu uma luz, uma grande trevas, houve-se uma luz no porto de Zebulon, e era Jesus anunciando: arrependei-vos, porque foi lá que Jesus apareceu, na terra de Zebulon, por causa da promessa de Jacó, dizendo: Zebulon será o porto, de onde o Messias vai começar o seu ministério. Estava aí, ó, que a palavra de uma bênção de um pai. Deus fiel. Olha, Isacar é um jumento forte. E eu termino dizendo que eu vou falar sobre José a aula que vem. As quatro bênçãos de Jacó. De todos esses você vai ver José. O segredo é você ser abençoado, abençoar a sua congregação, pesar a sua língua e ouvir o que você fala. Sabe o que você deveria fazer? Pegar um caderno e ficar escrevendo o que você fala o dia inteiro, para ver quanto aproveita. Porque a bênção e a maldição está no poder da língua. Na língua. Cuidado quando você vai ficar na dificuldade. Nós tivemos aqui eu encerro. Do sábado nós estivemos aqui colocando essas letras 15 metros de altura, e nós não tínhamos aquela plataforma para travar o andaime. Colocamos umas tábuas. Levantou um vendaval, um temporal, com granizo, com tudo para ir para lá. E aquele vendaval veio, e os meninos, quando viram, desesperaram lá de cima. Aí se desceram no desespero lá de cima, deixaram as tábuas lá. Uma tábua levantou voo com 15 metros de altura. Os carros todos parados aí, a moto da irmã, todo mundo aí, as casas vizinhas. Os irmãos saíram correndo, e eu disse assim: não corre, porque não virá para cá. Já se deu uma ordem para dar meia volta e ir para Piracicaba. Vai só ventar e vai para Piracicaba. Não virá aqui, não virá, não vai cair, não virá, não vai cair. E os irmãos dizem: vai cair no carro dos irmãos. Não vai. Na hora da dificuldade, controle a sua língua, controle o que você vai falar. Na hora da luta, não diga vai morrer. Na hora da luta, diz não vai piorar. Não, controle a sua língua. Você é abençoador, você é profeta, tem bênção na sua vida. Então você levanta e abençoa. Você foi chamado para abençoar, mesmo quando tudo parece perdido. Você levanta e diz: vai dar certo, vai dar tudo certo. Deus está no controle da situação. Fica de pé para me orar com você. Olha para esse irmão e diga: você tem cara de que tem dinheiro, irmão. Entendeu? Seja abençoado, seja feliz. Deus vai prosperar. O Senhor vai te dar a vitória. Deus vai agregar os seus filhos, vai colocar ao redor da tua mesa. Abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa a tua empresa. Antes de você puxar a porta daquela loja para abrir, abençoa cada freguês que estiver lá. Ele pode não ser abençoado, mas você é. E se você pode dar o que você tem, reparta. Tem um canal do céu sobre a sua vida. Então distribua o que você recebeu e abençoa. Seja abençoado com a bênção do Deus de Israel. Prospere a tua vida, prospere o teu negócio, prepara e prospera os seus clientes. Levante a mão e abençoa, porque Deus vai dar vitória. Só pensa, entende? Olha para esse irmão e pergunta: o que é que você mais fala para sua mulher? Se você falar que ela é linda, cada vez que você fala, ela vai ficando. Se você falar que ela é gorda, cada vez que você fala, ela engorda 100 gramas. Se você falar que está olhando para o cabelo e que vai ficar careca, cada vez que você pentear, vai cair um fecho no banheiro, e você vai ter que grudar na hora que terminar de tomar banho e juntar os cabelos lá que caiu da sua cabeça. Entendeu? Se você achar que está velho e está no bico do corvo, cada dia mais travado, uma coluna, uma perna, uma hora a pressão, cada dia mais. Se você olhar e achar que a coisa não vai dar e que o dinheiro é pouco, vai diminuir mais, o gás vai acabar mais cedo, a energia vai subir, a água vai aumentar, os devedores vai pedir, porque você está falando e a bênção está no poder da sua língua. Mas se você segurar na mão e começar a abençoar, Deus vai fazer aquilo que você está determinando para fazer. Então seja abençoado
abençoador. Seja abençoador. Falei para o pastor, ele diz para mim: é porque o senhor não conhece a minha igreja, o povo tudo é pobre, o senhor é o mais miserável ainda. Você é o mais miserável. Porque você pelo menos pode não ter nada, mas você precisa ter comunhão com Deus para poder abençoar. Eu profetizo em tudo. Me deram um tal de mungunzá. Sabe o que é mungunzá? Mungunzá diz que é um tal de canjica de leite salgada com canela. Não é gostoso não. Mas a irmã trouxe um meio quilo e disse assim: pastor, isso é bom, isso é bom. E eu peguei e dizia: é bom, irmão, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Para ver se ficava bom, entendeu, irmão? Se ficava bom. Aí o pastor que estava comigo pegou um, experimentou e disse: isso é ruim. Eu falei: não, é bom, irmão, é bom. Isso é bom, porque se você falar que é ruim, fica mais ruim. Então diga que é bom, diga que é bom, diga que é bom, porque vai melhorar. Deus vai te dar vitória. Diga que vai sarar, diga que Deus vai prosperar a sua vida. Diga algo que Deus está construindo de bom para a sua casa. Diga, meu irmão. Diga. Segure a mão desse seu irmão para despedir ele aí, irmão. Diga para ele: você está mais abençoado do que ontem, irmão. São 14 anos que eu ocupo este altar. São 14 anos que eu sento aqui, pastor Valmir, para dizer a mesma coisa. Esta casa será cheia, aquela galeria será tomada, e os crentes sairão segurados pela porta para não cair lá de cima. Os carros não caberão aí na frente, e todo mundo saberá que a glória e o céu aqui baixa mais perto, e o céu fica aqui mais baixo, dentro desta casa. E cada reunião não terá cantor nem pregador de fora, mas Jesus andará no nosso meio fazendo milagre. Isso é a palavra profética. Existe uma bênção que está dentro de você. Entende? Então diga para esse irmão, às vezes, diga para ele: às vezes, pastor Jesus, a bênção para sair tem que espremer a uva, porque senão fica só para nós, pastor Jesus. Ore para esse irmão, bendito e eterno. Profetizo na vida desses obreiros. Recebam eles saúde, seus ministérios floresçam, cresçam. A bênção vai com eles sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, Senhor. Ó Deus, sobre a tua vida, a prosperidade, sobre os filhos dos teus filhos. Eu profetizo sobre, Senhor, os seus filhos, seus netos. Eu profetizo sobre a saúde, sobre a sua casa, seus sonhos, Senhor meu Pai, esta noite, seu negócio, Senhor. Eu profetizo sobre o teu trabalho. Eles vão crescer, eles vão prosperar, eles serão diferentes, eles terão alegria completa, eles terão saúde para desfrutar da bênção que está sobre a vida deles. Eu libero uma palavra deste altar esta noite, ó Deus, e o Senhor tem dado esta graça ao teu servo para profetizar aos teus filhos. Eles serão prósperos, eles serão, Senhor, abençoados, serão felizes, glorificarão o teu nome. Que as bênçãos do Senhor repousam sobre eles, e eles possam repartir isso aonde eles chegarem, e abençoados serão aonde colocarem a mão e os pés, para a glória do nome do Senhor. Diga amém, irmão.